Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você tá me dando esse espaço aqui para entrar na sua atenção, no seu coração, na sua mente, né? Que esse seja um momento para a gente trazer coisas boas ou um ensinamento que vai ajudar a gente a melhorar a nossa vida. Eu vou tentar hoje fazer uma tiradinha especial. É a primeira jogada do ano. E eu tô começando um trabalho novo aqui pro canal, porque não adianta, chamado é chamado, e se a gente não atende o chamado, chama. E aí você não tem muita opção, né? Eu tô falando isso porque assim, agora eu vou, acho que fazer subdivisões, sabe? Eu vou entrar em temas, tô querendo abrir um tema só para chamas gêmeas, tô querendo abrir um tema só para individuação, tô querendo abrir um espaço aqui também para as reflexões, mais as tiradas coletivas de tarô, né? É que não adianta eu, como instrumento de canal, uma parte do meu papel, na verdade, é realmente trazer para esse canal aqui algumas reflexões. Isso faz parte do meu trabalho, sabe? Se eu não estiver realizando, eu não tô certa com o meu propósito. Hoje, para começar, e porque eu tô bem empolgada, eu vou tentar fazer 3 tiradinhas. Com esse quartzo rosa, essa pedra azul bonita que eu não sei o nome. Plus another one. Mais um Daniel. Mais essa verde aqui, tá? Vamos ver pra ver. Opção número 1, da minha mão esquerda. Opção número 2, pedra azul. Muito parecidas, muito parecidas. Deixa eu trocar de pedra. Ótimo, essa trocamos. Então, opção número 1, opção número 2 e opção número 3, tá bom? Vamos lá. Vamos ver o que sai aqui. Vou tentar evitar pausas, mas às vezes a gente não consegue, né? Porque algum barulho interfere. E eu tô sem uso de microfone direto, é só o microfone do ambiente no celular, então pega algum barulho mesmo, sabe? Here they are. Vamos lá. Então, bora lá, antes de tudo, deixa eu pegar aqui a primeira pilha. Pilha do quartzo rosa. Vamos ver aqui qual é o tema. Uma coisa de começo de ano, né? Talvez uma coisa de encerramento de ciclos. Ih, rapaz, olha lá, já começou sentindo falta. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês conseguirem ver. Dá pra ver? Tomara que dê pra ver. Que eu tô com um erro aqui na tela, bem na parte de baixo, não tô conseguindo ver o que reproduz, sabe? Mas vamos lá, a gente tem 7 de paus, cavaleiro de paus, morte e renascimento, 4 de copas, rei de ouros e 5 de paus. Aqui já tá falando sobre você começar a deixar um processo para trás, né? E começar um movimento de desapego, sabe? É como se você estivesse tentando superar algumas coisas que tomam muito espaço na sua mente, te deixam um tanto preocupada, te fazem perder muito do agora e ficar preocupado com coisas que nem estão ao alcance das suas mãos no seu presente. Mas esse processo todo, ele tá fazendo parte de uma transformação muito forte sua, onde você tenta ganhar a sua estrutura própria, né? 444 aí pra confirmar. E muito embora você esteja encontrando dentro de você uma posição assim de muita firmeza, há como se fosse um sentido de falta da vida antiga, né?
movimento traz nesse momento da vida do consciente. Lembrando que isso aqui é um jogo geral e isso quer dizer que pega pra você o que ressoa no seu coração e não pega o que não for seu. Opa, caiu muita carta, vamos lá. Gente, uma galera não pega assim quando cai muita carta. Eu gosto de pegar porque eu acho que tá contando uma história. Vou te contar já, tá? Se tiver que fazer mais alguma coisa, depois eu tiro mais alguma coisa. No geral, o que esse jogo tá falando aqui é que, assim, um momento interno de muito estresse sobre a possibilidade de você não conseguir realizar seus sonhos. É como se você tivesse, assim, uma referência que é mais ou menos assim, poxa, mas os meus sonhos vieram do meu passado, então se eu largar o meu passado pra trás, eu desisto dos meus sonhos e, na verdade, esse bate-papo aqui é na direção extremamente contrária, sabe? É mais ou menos assim, olha, a gente sabe, né, como se os guias estivessem dizendo assim, a gente sabe que você tem seus sonhos, que ele vem da sua essência, que você entra mais em contato com essa essência em algum momento do passado, mas isso é por causa do ponto onde você encontrava com ela em você mesma. Alguma coisa em você irrompeu de você perder esse contato com a sua essência, você começou a tentar passar para o mundo uma outra coisa que você não era. E hoje o que está acontecendo com o seu sistema é que você está tentando deixar exatamente esse lugar para trás. O lugar onde você tinha que colocar de você pro mundo uma personagem que você acreditava que era bem aceita, que foi a personagem que você criou para sobreviver a algumas histórias de dor que aconteceram no seu passado. Só que essas histórias, essa persona que você criou para superar essas histórias de dor, elas serviram para isso. Agora também essa persona de força, de sobrevivência que você criou para superação, você tem que largar para trás, porque é justamente em você largar isso para trás e em você trazer para cá essa nova versão é que você consegue realizar, na verdade, os sonhos da essência. O que está acontecendo com você não é como se você estivesse deixando de ser você, na verdade é exatamente o contrário, você está voltando a ser você. O que está acontecendo na sua vida é que você está tirando de você todo o processo que faz você não ser você, ou seja, você está tirando de você as máscaras que você colocou para se sentir bem perante o olhar da sociedade. Agora o seu sistema está colocando essas máscaras para você como se elas na verdade fossem um peso. E por causa dessas máscaras pesarem, o seu sistema automaticamente está soltando o que é pesado demais. Tá? Nesse processo tá acontecendo que assim, dá muita vontade da gente viver um estado de controle. Aquela vontade do querer saber fica puxando a gente toda hora para tentar compreender esse processo. Mas a verdade desse processo é que você tá mexendo com tantas camadas do seu subconsciente que se você tentar acompanhar, na verdade você se estressa, tá? Você fica pior. Então, na verdade, o que eles colocam é que você tem duas opções. Ou você controla e diminui a consciência, ou você aumenta a consciência e diminui o controle, tá? Isso aqui é muito importante porque, assim, tudo que você quer, que tá relacionado aos sonhos que vieram da sua essência, eles não vieram para você, pro teu controle pessoal de ser humano, tá? O que veio para sua essência foi algo dado pela fonte divina. Porque foi algo dado pela fonte divina, faz parte do processo acontecer para tua vida, para tua jornada, para tua história de vida. Então, o que acontece é que quando você
larga o controle, na verdade você se solta para o fluxo da sua essência, que rearranja os padrões externos para fazer acontecer exatamente isso que você quer, que é realizar os sonhos da sua essência. Mas aqui lembrando, quando você trabalha muito a persona, você tá menos na essência, e o proporcional inverso é automaticamente, aliás, o inverso é proporcionalmente funcional, ou seja, ao mesmo tempo quando você larga o controle, você sobe o fluxo, tá? Ou seja, larga a persona para você ser sua essência, senão, se você for muito persona, você é menos essência. Esse mecanismo, ele fica indo e voltando pra gente, por isso essa sensação esquizofrênica de não sei pra onde eu tô indo, não sei de onde eu tô vindo, não sei quem eu tô sendo, quem eu sou, como eu vou, pra onde eu vou, nem porquê. Porque não adianta, tá? É parte do processo, não sei se vocês conhecem a Onalome. A Onalome é um desenho artístico espiritual que fala sobre o nosso caminho de vida, ou seja, ele vai e volta pelo mesmo ponto, às vezes onde alguma vez ele já passou, para crescer para o próximo ciclo de crescimento, até você chegar lá no ponto superior, que é o alcance da consciência, lá quando você encontra o pós-vida. Esse caminho, ele já mostra que a gente muitas vezes volta ao ponto anterior e dá voltas para ir para o próximo ciclo de crescimento. É como você tirando camadas da cebola para encontrar o núcleo dela, que é a sua essência, para a partir disso você resplandecer você. Então, assim, mas muitas vezes eu volto para a persona e muitas vezes eu volto para o self maior, o maior. Faz parte, tá? É parte desse processo de transição, às vezes as barreiras se levantarem de novo, mas é só lembrar, não, tá tudo bem, eu já tô num lugar melhor comigo mesma, eu já tô mais segura. Isso porque você ainda não quer desistir dos seus sonhos, tá? Mas na verdade é em deixar ir o processo de tentar controlar que seus sonhos vêm, tá? Esse desconforto que você tá vivendo hoje, de ter que passar pelo processo do não saber, te deixa bem louco, né? Te deixa bem insatisfeito, bem injuriado, te deixa bem estressado com a vida. Mas a espiritualidade vem informar que esse processo está acontecendo para você porque ele te ajuda no seu processo de amadurecimento, sabe? Então tem coisas que você realmente quer ver aqui fora na vida, mas que para você ver essas coisas projetadas na sua vida no dia a dia, você literalmente tem que deixar ir embora, tá? Você tem que deixar embora essa mania de controle, porque senão você não acessa esses seus sonhos, tá? Então é assim, deixa embora a mania de controle, é uma sensação esquisitíssima isso aqui do não saber, mas isso está acontecendo com você exatamente para você atravessar seu ponto de maturidade e alcançar a sua percepção espiritual, que é muito maior do que sua percepção racional. Então isso que você quer ver realizado aqui na vida é totalmente possível, mas aceita que agora você está vivendo um processo de amadurecimento do seu eu emocional, do seu eu consciencial, tá? Para você mesmo se desapegar dos seus processos de medo, de apego ao passado, tá? Então, assim, muito do que você quer viver chega exatamente quando você solta essa dor do passado, não antes, tá? E isso tá acontecendo exatamente para te fazer crescer, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma dica da sua espiritualidade para você sobre esse processo. Meu, só veio arcano maior, já tem que começar dizendo esse detalhe. Rapaz, hein? Deixa eu pegar aqui minha colinha. É assim, a dica da sua espiritualidade mais alguma coisa, porque também aqui assim, só caiu o arcano maior, né? Tô impressionada. Mais alguma coisa que seria útil acrescentar à espiritualidade, não? Com esse baralho, não. Seria útil acrescentar mais alguma coisa aqui com esse baralho, espiritualidade.
Não, é isso mesmo? Tá bom. Então é o seguinte, gente. A espiritualidade tá literalmente confirmando, olha, esse é um momento de ficar em calma, tá? Esse momento foi trazido aqui pra isso. Você tá, assim, na temperança com o julgamento com o mundo, tá? Então, assim, isso foi da vida trazendo pra você. A demora desse processo, cara, não adianta você se irritar, tá? Isso aqui é tempo divino, é Kairos. Quanto mais você aprender a parar de brigar com a atualidade, com a realidade, da forma como ela se apresenta, tipo, eu queria, por exemplo, queria fazer um negócio, mas alguma coisa, tipo, atrasou muito o meu lado, deu muito errado. Era pra ser assim, tá? Você tava lá no seu momento de sossego, de repente passou uma pessoa lá e ficou cantando ou conversando bem na frente do seu sossego. Para de brigar com a vida, tá? Tem alguma coisa acontecendo diante dos seus olhos que é pra você literalmente aprender a ver e aceitar a vida como ela tá se mostrando pra você, porque inclusive esse processo de aceitação da vida como ela se apresenta também faz parte da sua aula de maturidade, tá? Porque o que pode estar acontecendo? Pode ter parte aí do seu sistema que toda vez que você tá numa fluência de algo que você quer fazer e a vida vem trazer algo para te barrar, você entra num processo assim de muita contenção e demora para relocação do seu sistema interno para a realidade nova e atual. Então o que acontece? A vida tá literalmente te colocando esses eventos para barrar os seus fluxos momentâneos, para você aprender a lidar, tipo, não, olha, a vida traz surpresa de vez em quando, faz parte do processo, você tem que aprender a lidar. Não ficar brigando com a vida porque alguma coisa foi interrompida. Interrupções vão acontecer na tua vida o tempo inteiro, tá? Então, o que a espiritualidade tá falando? Calma, esse processo. Detalhe, tá? Ele começa com a carta da morte e renascimento no centro do jogo, lá no topo superior, e termina com a quarta do mundo, tá? Isso aqui não poderia ser um aviso maior de que esse ciclo de transformação tá se encerrando. E por mais que ele cause desconforto, o exercício é literalmente esse. Quanto mais você aprender a se sentir confortada incondicionalmente com qualquer aspecto que a vida te mostrar, mais rápido você tá do processo terminado, tá? Porque isso aqui é um treino para sua um treino espiritual pro seu ser, tá? É como se o seu ser estivesse buscando essa evolução espiritual e tá fazendo você passar por várias coisas de desconforto na vida, como o não saber, como aprender a desapegar do passado, como aprender a aceitar a vida como ela tá se apresentando agora, aprender que as coisas não chegam no seu tempo. É tudo um treinamento, um grande treinamento pro seu ser, para você achar uma nova versão de você mais compreensiva com a realidade como ela se apresenta, sabe? Então, não tinha opção. Esse aqui é o seu trabalho. Acredito eu que, assim, porque estamos no começo do ano e ele já tá se demonstrando aqui com morte no começo e mundo no final, é que você já deve estar terminando esse processo, então deve estar faltando um pouquinho assim para acabar. Você deve ter percebido aqui até esse ponto da espiritualidade que em nenhum momento a espiritualidade largou sua mão no processo. Então, sabe, isso aqui é sobre você recuperar o seu próprio contato com a sua própria espiritualidade e aprender a aceitar com fé as coisas que querem se apresentar para você na vida, tá? Esse processo traz a sua melhor versão de você mesmo. Então, esse processo foi provavelmente algo que você mesma pediu para sua espiritualidade, para algo que você queria conquistar, que para você poder conquistar o que você queria, a espiritualidade precisava te preparar para esse momento de encontro com a sua melhor versão de você mesma, tá? Tá aqui o 1919, que é a carta do sol para provar, tá bom? Então, era isso para a primeira pilha. Vou encerrar aqui, porque não tem mais nenhuma pergunta chamando. Parabéns para você que entrou nesse processo. Você tá indo descobrir a melhor versão de você mesma. E você tá indo crescer partes suas que foram muito difíceis de você encontrar. Mas o seu crescimento fazia parte, esse seu crescimento, esse caminho de crescimento fazia parte da sua jornada, tá? Então, parabéns mesmo porque você chegou aqui nesse ponto da sua caminhada. E espero que você tenha um ótimo ano, obrigada.
Lembra de curtir, compartilhar, deixar seu comentário, me conta como é que tá essa sua jornada. A minha já tá quase acabando também, então se você tá nesse lugar aqui comigo, eu super te entendo. Me conta onde você tá, eu te conto onde eu tô. Compartilha aqui como você tá se sentindo e lembra de levar isso aqui para mais pessoas, tá? Outra coisa, um likezinho seu me ajuda pra caramba, tá bom? Então se puder, deixa aquele like generoso aí para ajudar a crescer o canal. Obrigada pela sua atenção e pelo espaço no seu coração. Parabéns pela transformação. Um beijo grande no seu coração e bom ano. Agora vamos partir para a pilha 2. Com essa pedra azul aqui, linda, linda. Quem tá me chamando agora? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Nossa, vocês estão falando agora, hein? Ficaram de repente muito falantes. Olha lá, o baralho inteiro tá querendo entrar na mesa. Tá vendo como é que é? A roda quer participar, tá vendo? Gente, aqui a coisa vai ficar grande, hein? Vamos lá por quem vocês querem começar de verdade. Vai ser de baralho cigano, então bora lá. Eu também gosto muito de fazer esse trabalho aqui, pessoalmente, tá? Então se você estiver sentindo vontade de ter uma leitura particular só pra você, pra entender seu momento de vida, porque esse aqui é um jogo geral pra todo mundo que assistir, né? Ele é atemporal, ou seja, vai valer pra você no momento em que você entrar nesse vídeo. Mas também, se você quiser uma leitura particular, tô deixando meu contato aqui no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem no WhatsApp que eu te mando quais são os pacotes de preço, porque tem várias coisas. Tem desde aquela mensagem fofoqueira do dia a dia, até a interpretação de sonhos, até assim um vislumbre maior de um momento de vida, tá? Incluindo o mapa natal. Então, assim, dá pra gente fazer consultas bem completas. Se tiver interesse, busca o meu contato que vai estar aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Que mais? Aqui... Vamos ver agora o que é a pilha 2, tá bom? Vamos ver, entrada de ano, qual vai ser o tema aqui. Esse baralho, deve ter uma meitaradinha aqui. Esse baralho aqui, cigano, ele é bem o fofoqueiro aqui do ponto atual da coisa, sabe? Então, é bem legal jogar com ele, porque ele vem bem pro mundano do dia a dia. Então, bora lá, vamos ver o que tá acontecendo. Aqui eu já vejo que parece que houve um pedido para você poder encontrar sua turma de alma, né? Porque você quer viver uma cura que é sobre encontrar a sua essência, um pouco perto da pilha 1, talvez tenha alguma coisa lá para você. Para você se conectar com os recursos que Deus tem para você achar a sua própria prosperidade aqui na Terra, né? Então é como se você estivesse buscando a sua turma de alma para você poder achar a sua prosperidade aqui na Terra, encontrar o seu ser, seu eu maior, para você ter acesso aos recursos que Deus mandou para você. Para você trazer grandes coisas aqui para a Terra, né? Que mais espiritualidade, que mais sobre esse processo. Tem mais alguma coisa aqui, espiritualidade? Não? Tá. É assim, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Os peixes, a chave, a estrela, a cruz que vem invertida, o caixão, o coração e a montanha, tá? E o coração e a montanha também estão invertidos. Então, o que acontece? Hoje você tá... Assim, é uma transformação muito grande, é um desafio interno enorme. É mais ou menos como não saber andar dentro da própria mente um pouco e não saber também andar um pouco dentro do próprio coração.
porque você estava um pouco perdida de você mesma. Então esse processo, ele foi entregue para você pela espiritualidade, esse processo de mudança foi entregue para você pela espiritualidade, para você encontrar uma nova versão de você mesma, sabe? Espiritualidade, quem mais aqui quer dizer alguma coisa? Aqui dentro. Mais? Confirmando? Reconfirmando? A transformação aí tá forte, né? O desafio também tá bem forte, muita coisa deve ter sido perdida. Um luto do eu, né? Deve estar acontecendo também, uma dificuldade em largar uma velha forma de si mesma para entrar numa nova forma de si. E assim, o resultado disso que você tá buscando é uma versão mais simples e pacífica de você mesmo. É mais sossegada, é mais conectada com o presente, é mais aterrada, fica mais de frente para as coisas que você quer oferecer de você mesma. E também te traz uma força espiritual muito grande, sabe? Uma força de liderança, como se fosse assim uma espécie de... Aquilo que você quer em essência te ajuda a se construir materialmente melhor na Terra e te faz como se fosse uma versão mais nobre de você, sabe, na Terra. Só que o que acontece é assim... Opa, já que vocês quiserem aparecer, vamos bater esse papo. O louco... Ainda temperança... julgamento, olha lá, a coisa tá ficando enorme, né? Gente, tem a ver com a pilha 1, com certeza. Tá? O que tá acontecendo? É que tá falando muito pra você se jogar nesse processo, aceitar essa transformação, que ela traz pra você a sua melhor versão. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. E assim, esse processo também ele tá falando sobre uma pessoa em quem você tem um certo interesse. Essa pessoa em quem você tem um certo interesse, ela tá... Por causa de conflitos, ela tá com o emocional interno dela barrado, tá? Porque aqui veio contando uma história. Não é que ela não pense em você, não é que ela vislumbre com você, ela vislumbra com você. Mas ela não tá nesse momento super focada no emocional dela, ela tá passando por um processo de cura que pede calma, que tá mais relacionado à estabilização do eu, a buscar a própria verdade interna. E assim, essa pessoa percebe o quanto você realmente ativou processos no coração dela que fazem ela querer ser melhor e fazem ela querer trazer uma versão melhor dela pra vida. Só que o movimento dessa pessoa é mais terreno, ou seja, ela tenta buscar, para trazer a melhor versão dela, ela quer buscar soluções aqui na Terra. Então o caminho dessa pessoa, ele é um pouco lento, porque, primeiro de tudo, essa pessoa tá tentando achar um equilíbrio interno para tentar viver o que ela sabe que é o certo junto com o que ela sabe que ela quer. What else? E por causa disso ela tá com uma certa dificuldade de olhar para o emocional dela, porque ela tá muito, muito focada mesmo em querer conquistar essa melhor versão dela aqui pra Terra. Só que essa melhor versão dela aqui pra Terra, essa pessoa às vezes ainda não percebeu que passa exatamente por aceitar andar com você, tá? Então o que a gente tem aqui? Página de copas, o 4 de swords, 4 de espadas, a força, a 9 de ouros, 2 de ouros, o imperador, o cavaleiro de ouros, o ás de copas e o 2 de espadas, né? Então assim, essa pessoa tá passando por um momento um pouco confuso, onde ela tá tão focada em melhorar o ser dela, ela tá passando por um processo de cura que deixa ela mais quieta, que faz ela olhar um pouco menos pro emocional. Mas aqui não diz que não existe o valor disso no emocional, aqui diz que ela olha um pouco menos somente pro emocional, tá? Porque tá muito com esse foco aqui na Terra. Agora, assim, não que você não tenha opções, né? Porque você tem várias opções. O que acontece é assim...
Se a gente tiver que falar de opções, não é que você não tenha. É que, olha lá, muitos, gente, impressionante como às vezes a gente sabe onde a coisa vai dar, parece. Não é que você não tem opções, é que agora você tá com o seu coração muito forte num lugar, porque essa coisa que é tão importante pra você, você tá disposta a parar e transformar um lugar da sua vida, um ponto de vista e uma visão, pra você alcançar um lugar novo de você mesmo, pra achar uma solução na direção de aprender a dar e receber pra viver a troca que você quer, né? Porque assim, não adianta você ter várias opções, o mundo é cheio de opções, mas quem e o que inspira em mim a melhor versão de mim mesma para aquilo que eu quero ser, viver no mundo e experimentar aqui na Terra. Então é assim, ele tá contando que não é como se você não tivesse opções, é como se você tivesse se retirado desse rol de opções para se recolher em si própria e aprender um novo ponto de vista, porque você estava insatisfeita com a situação como ela estava agora, você está tentando aprender um ponto de vista novo para você aprender a dar e receber. Esse processo ele pode ser um pouco incômodo porque ele está acontecendo muito no silêncio, né? Essa transformação que você está vivendo ela praticamente inteira no silêncio. Então assim, você está acumulando muita coisa mesmo. Como se tá até um pouco difícil de aguentar, né? Assim, você tá com tanta coisa, mas você tá com tanta coisa que o desafio tá mais forte por dentro, o desafio tá mais forte por dentro do que por fora, né? Todo esse crescimento, toda essa conquista tá acontecendo de um lugar muito interno, né? Você tá aprendendo lá com coisas da vida e essas coisas da vida te mostram lições que inspiram o seu aprendizado por dentro da mente, por dentro da consciência. Tudo isso por quê? Porque você tá tentando abrir a sua versão interna que é mais próspera, tá? E aqui, quando a gente fala em mais próspera, a gente tá falando da prosperidade espiritual, tá? Que pode ter muito a ver com prosperidade material, mas a prosperidade material, o sucesso material é a menor de todas as prosperidades para a espiritualidade, tá? Para a espiritualidade, a maior prosperidade é quando você se realiza em afeto, se realiza com seus caminhos de vida, se realiza na sua abundância, na sua luz interna, na sua diversão, tá? Então é assim, você estava buscando a sua prosperidade, você sabia que tinha que viver uma transformação para achar a sua verdade. E aí você entrou num super processo de evolução interior, né? Tudo isso tá acontecendo, viu? Você tá achando uma versão mais forte de você mesma. O detalhe é que essa versão mais forte de você mesmo passa por uma transformação brutal. E tudo isso tá acontecendo muito no silêncio. Dani, gostaríamos de falar sobre esse silêncio. Podemos, podemos. Claro que podemos. Deixa eu puxar tudo isso aqui um pouco mais pra cima. Queremos falar a respeito dessa prosperidade? Que, Dani, é o seguinte, deixa eu te explicar. Todo esse silêncio de toda essa transformação tá trazendo um peso no coração que tá difícil de aguentar. Considerando isso, a gente quer saber como é que sai disso, quando que tá pra acabar, o que tá pra acontecer. Se esse processo vai dar uma suavizada no coração, se ele vai pesar mais, em que ponto da caminhada a gente tá. Então, beleza, vamos nessa linha. Em que ponto dessa caminhada de transformação essa pilha aqui já tá? Tá. Gente, não ficou muito claro, vou pedir pra vocês clarearem aqui. Tá. Deixa eu
só confirmar se 11 é o carro. Que ainda tô nesse lugar comigo mesmo, tá tudo bem. Ué, gente. Nossa, me falta. Não, isso mesmo, tá certo. Então é o seguinte. Esse processo, ele tem um prazo para acabar, que é quando você... Engraçado, né? Adoro o jeito da espiritualidade de falar. A espiritualidade fala quando você acabar o processo de sentir medo da falta, tá? Você tá com um tipo de medo de falta, um medo de não realização, que esse medo é a energia que atrapalha seu fluxo hoje, tá? O propósito da espiritualidade é sobre mudar o seu medo de falta, o seu próprio medo de faltar alguma coisa tá te fazendo faltar coisas, tá? Então o que eles estão contando aqui é que você tá num período de trabalho com a espiritualidade para alcançar uma clareza sobre esse medo que você tem de perder, medo de falta, medo de que a vida não vai te suprir. E esse processo esse processo acaba quando você clarear esse medo da falta. Quando você perceber, não, peraí, por mais que as coisas estejam esquisitas, a vida tem suprido. E eu também sei achar força em mim mesma. Eu sei achar força em mim mesma pra poder ir atrás do que eu quero, do que eu sonho, tá? Mas aqui também diz o seguinte, olha, você tá passando por um período de cansaço. Gente, como é que foi a ordem que caiu? Dani, calma. Foi essa primeiro. Calma. Aqui só tinha caído o arcano maior, né? Não era? Foi assim. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Não. Esse cara aqui, esse cara aqui. Esse cara tava aqui. Quem mais tá aqui? Caramba, hein, que bonito. Gente, precisava ver isso. Desculpa a demora pra pensar tudo isso, mas é o seguinte. Você tá passando por um período um pouco de se isolar de festas, né? Aqui mostra como se você tivesse tentando se manter à parte de coisas que estão te irritando e parece que agora até estar em celebração tá te consumindo muito emocionalmente, que você tá precisando parar dentro de você mesma pra tentar achar algo que é seu, que te torna mais firme em si mesma, que te ajuda a se sentir mais independente, né? Você tá com tristeza com algumas coisas que aconteceram que você não sabe entender se interferiram no seu processo de vida ou não. Você tá aqui tentando entender se tudo isso que aconteceu, se aconteceu só por suas próprias impressões de dor ou se realmente alguma coisa externa no mundo colaborou. E você tá olhando assim, sabe quando eles falam aquele papo de olhar o copo meio cheio em vez de meio vazio? O que tá acontecendo aqui é que a sua visão tá, o copo tá meio vazio, tá? A espiritualidade tá aqui fazendo você passar por esse processo para você aprender a parar de olhar o copo meio vazio e começar a olhar o copo meio cheio. Essa transformação de olhar o copo meio vazio para começar a olhar o copo meio cheio é exatamente isso que traz essa sua prosperidade interna à tona aqui pra Terra, tá? Esse processo todo ele tá acontecendo com você. Menina, é assim, pra você, por mais que tudo na vida te diga que seus sonhos vão dar errado, a espiritualidade tá criando em você uma firmeza pra você falar, não, o mundo inteiro pode ser contra os meus sonhos, eu ainda acredito nele. Então o que acontece? Por mais que a vida quisesse fazer parecer que seus sonhos são só metade do que eles são, você não pode esquecer.
o que te realiza, o que toca profundo no seu coração, qual é seu 10 de copas. Para de tentar aceitar a visão dos outros de que o seu sonho é só metade do que ele é, porque de verdade, quem tá te fazendo ver que seu sonho é só metade do que ele é, pode ser alguém com inveja dos seus sonhos, tá? Então, assim, o que toca fundo no teu coração é pra só você saber, e só você dar valor, e parar de querer saber qual é a opinião lá fora, no mundo, pra isso ter valor pra você. Não é pra opinião de valor do mundo ter valor pra você, tá? Você começa a sentir falta das coisas grandes parecerem grandes exatamente quando você pega o olhar dos outros. Por quê? Porque o que já é seu já é grande pra você e é só isso que importa, tá? Então é assim, não importa muito a opinião do mundo, desencana um pouco de tipo, ai, tenho que me misturar só pra tipo fazer algo. Não, não. O teu momento de vida agora literalmente pediu pausa, silêncio, olhar pra dentro, entender seu cansaço interno. Porque provavelmente você tá com olho de falta, porque você tá com medo de dores que você já viveu. Ou seja, essas dores estão aí entupindo teu coração e a tua mente, de fazer parecer que toda hora que você for tentar realizar seus sonhos só vem mais dor, quando na verdade não é, tá? É o que a dor que tá acontecendo aqui no mundo é como se fosse somente um reflexo do que tá acontecendo pra você, tá? Não é verdadeiro. Só que quando você vai pro mundo partindo do ponto de vista da sua dor, você também fica na expectativa de esperar respostas de dor. Então, às vezes, quando uma resposta é neutra, você leva pra você como se fosse algo que tá te machucando. Por quê? Porque o teu olho agora tá com aquele filtro, aquele muro da dor de uma dor do passado, tá? Já assistiu Divertidamente 2, que tem aquele pedaço do filme que a menina tá tentando se comunicar com o cara que ela gosta? E aí alguém, não lembro quem é exatamente, alguém manda uma mensagem bonita, só que lá como tem o filtro do cinismo e do sarcasmo, a mensagem que saiu de um coração bonito atravessa para o outro coração de um jeito totalmente torto, com um tom de sarcasmo. Por quê? Porque tava partindo do filtro daquela dor do cinismo de quem não acredita no que sonha, não acredita no que sente, tá? Então é assim, uma parte do que você pode estar escutando, que tá chegando pra você como um recado de dor, às vezes só pode estar chegando pra você como um recado de dor, porque você aqui tá com o filtro da dor ampliado, ou seja, como se você tivesse com um investigador interno seu olhando assim, deixa eu ver se ali naquela mensagem que a pessoa mandou tem alguma mensagem subliminar negativa pra mim. Deixa eu ver o que ela quis dizer com isso aqui, deixa eu ver o que tem de desagradável. E porque você tá com esse filtro de olhar para o negativo, você acaba encontrando o negativo. Sendo que no meio de algo que aconteceu, você poderia ter 389 visões, de positivas a negativas a neutra. Você tá pegando pelo negativo, tá? Então a espiritualidade tá fazendo esse trabalho de isolamento seu para você encontrar com essa dor, para você entender o que te cansou e por que você não tá se permitindo ser suave, tá? Aqui é o ponto central desse jogo, porque tem que falar sobre isso. Você não tá conseguindo encontrar a sua própria suavidade. Você não está conseguindo encontrar com a sua própria docilidade, a sua própria natureza. De superar conflito a partir da brandura do coração, né? Tem um versículo bíblico que diz isso, não tem que querer, meu celular tá gravando agora, então não tô com ele aqui pra pesquisar, mas tem um versículo que fala isso, sabe? A gente acalma o furor do coração a partir da brandura, não na raiva, não no ímpeto, né? Então, na verdade, pra você... Ai, desculpa, gente, vou ter que dar uma pausa aqui que tô falando tão no ímpeto, sabe? Deixa eu dar uma respirada aqui. E sabe, também às vezes isso, seu processo com energia de querer buscar uma resposta, ele deve estar tão grande que você não tá esperando pra respirar, você não tá esperando pra ser suave com você mesmo, você não tá esperando pra deixar descansar desse processo, sabe? Meu, calma. Vamos dar uma baixada nessa energia, porque tipo assim, o ano vai ser pegado, vai ser puxado. E isso já começou até por dentro, né? 44, 33 aí pra confirmar, bem na hora que eu falei. Então se permita respirar, se permita descansar lá, 4444.
se permita esse momento de alcançar a sua própria estrutura interna primeiro, tá? Porque tudo que você tiver que refletir no mundo, você só vai conseguir fazer com força, firmeza e em solo rochoso, ou seja, base profunda, base boa, se você estiver bem com você mesma, sabe? Então se permita esse momento de descansar para olhar para os seus sentimentos e ver assim, o que essa coisa aqui dentro tá meio dodói, meio querendo e meio que chamando. Olha você, com você, para você parar de jogar a sua dor pro mundo por esgotamento, tá? Porque isso acontece muito também. Quando a gente tá esgotado, cansadãozão mesmo, que a gente tá nem achando espaço dentro de si pra saber o que vai ser amanhã ou daqui a pouco, tipo assim, sem espaço mental, nosso esgotamento e frustração internos ficam tão grandes que a gente começa a soltar faces dessa nossa dor no mundo, tá? E às vezes estava tudo bem, só que porque a dor cutucou você, você jogou um traço de dor lá no mundo que machucou também alguém no mundo, tá? Não precisava, só que agora o que tá pedindo? É para você se acolher e se recolher, tá? Então, se permita achar esse ponto de olhar para sua dor com carinho e ser sua amiga, tá? Porque essa dor tá te impedindo de ver o copo semi-cheio e o copo só vai encher de verdade quando você olhar que pela metade já tem metade cheio, tá? Conte suas bênçãos, que é uma carta do Cartas do Caminho Sagrado. Count your blessings. Aprenda a contar suas bênçãos, tá? Porque mesmo no meio da confusão tem bênçãos. Você não tá 100% perdido no olho da rua, você não tá sem casa, você não tá... Olha o que você tem de bom pra você a partir desse ponto, como que você vai agora desse ponto pra frente trazer pro mundo a sua melhor versão, tá? Tudo isso é muito importante, por quê? Porque o que você quer está exatamente logo após isso, tá? Quando você clarear para você a percepção de que, na verdade, tem mais coisa boa acontecendo do que você tá percebendo e começar a olhar para sua vida com um legalzismo, né? Tipo, nossa, até que tá legal, tem coisa boa, tem coisa que é bonita, tem coisa que dá para curtir. Eu sou legal por dentro, eu tenho um carinho, eu sou uma alma bacana, eu trouxe as minhas inteligências para compartilhar com a Terra, eu tenho o que trazer de bonito de mim pro mundo. Quando você começa a ver isso, aquilo que você quer aqui na Terra começa a se aproximar, tá? Literalmente, o reflexo da parte bonita do seu coração começa a achar espaço para se materializar na Terra, tá? Assim, essa, depois essa, depois essa. Então é assim, aquele contrapartida que é o reflexo de você mesma, que você tá buscando, que é o que mais você quer achar, começa a se aproximar de você exatamente quando você começa a olhar o copo meio cheio, tá? Tá no futuro próximo, você tá a isso aqui, de alcançar isso que você quer. E quanto mais você entrar em contato com os seus sentimentos e fizer a limpeza dos seus sentimentos, mais você vai achar essa resposta no mundo daquilo que você queria, tá bom? Então é isso, quando você descansa e cuida de você melhor e acredita mais em você mesma do que na opinião dos outros, você tá ficando cada vez mais perto de encontrar aqui na Terra aquilo que você sonhou, tá bom? Esse é o ponto para pilha 2 e o tempo eles não deram com precisão, mas disse que tá perto assim que você largar seus medos, né? Deve estar com bastante olhar de medo de não conseguir conquistar aquilo que quer, mas conseguir conquistar aquilo que você quer está exatamente após em você conquistar primeiro a sua própria calma, tá? Conquistou a própria calma, aquilo que você queria cai pra terra, beleza? Muito obrigada! Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Compartilha com quem você sabe que está passando por uma super transformação, para quem esse recado pode ajudar também. E o que eu ia dizer mesmo? Considerando esse tema que estava aqui, quase certeza que ele pode ser uma super continuação da pilha 1. Então, se você por um acaso só entrou para assistir a pilha 2, eu recomendo você também dar uma passadinha lá na 1, porque o processo que tá falando parece ser o mesmo, tá bom? Obrigada, é isso que eu tenho para vocês.
Beijinhos no coração de vocês. Lembra que essa tiragem é geral, ou seja, pega o que vale pra você e deixa o que não valer. 49, que é 7 vezes 7, ou seja, espiritualidade aqui em abundância. Pra bater esse papo aqui com a gente, e agora vamos pra pilha 3. Last but not least important. Pilha 3, né? Essa pedra aqui me lembra conexões com o universo, né? Então imagino que hoje, até porque é o primeiro programa do ano, a gente deve estar entrando aqui num momento de bate-papo bastante espiritual. E eu vou me permitir, né? O que deve rolar agora? Vamos tentar trazer um bem pra cá, Daniela. Ele conhece. Vamos com esse primeiro, depois traz aquele. Tô tentando ver se cai algum tema aqui bem terreno. Mas a espiritualidade sabe o que faz, como faz, o que fala e quando fala. Então, se eu não conseguir trazer nada muito pro terreno, era o que tinha que ser. Mas vamos lá, vamos ver o que sai aqui agora. Vamos lá, espiritualidade que nos acompanha, que espiritualidade que tá andando comigo com muita firmeza, que tem se mostrado bem viva nos meus dias, que tem demonstrado que o meu fluxo mediúnico tá super on, que assim, minha mediunidade tá super sincronizada com as coisas da vida e do planeta Terra. Me mostra qual é o assunto que vocês estão querendo bater um papo comigo agora. Para a pilha 3, para a gente ver o que tem que ser discutido agora para o coletivo da pilha 3. Qual é o bate-papo que a gente tem que ter agora com a pilha 3? Tá, mais algum? Então tá bom, veio bastante carta, já dá pra gente começar. Gente, algumas cartas caíram invertidas. Primeiro eu vou colocar elas de pé para eu fazer a leitura. Depois que eu fizer a leitura, eu ponho elas de volta na posição. Tá, é o seguinte. Opa, how was it, Daniel, again? Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tudo que caiu. Ó, 6 de paus, o imperador, as de espadas, 2 de espadas, tá? Gente, o jogo inteiro vem invertido, tenho que dizer pra vocês, mas isso tem uma super razão de ser, que eu já sei qual é, tá? Então, aqui as cartas estarem invertidas não vão ter exatamente o mesmo valor que tem em outras tiragens que a gente assiste por aí. Eu me incluo nessa porque eu também assisto várias tiragens de várias outras tarólogas. Aliás, quero agradecer aqui as meninas que me servem de muita base, inspiração e aconselhamento, tá bom? Lutomichi, do canal Em Voga Tarô. A Lília e a Raquel, do canal Nugum Tarô. A Nugum e a Nugunzinha. A K, do canal Cas Tarô. E a Nick Furlanato, do Meditação e Tarô, tá? Essas meninas têm conexão altíssima, estão me ajudando de todo o meu processo, assim, desde que eu comecei a minha individuação e a minha jornada de chama gêmea. Não largo a mão delas, confio totalmente na leitura delas, bate muito, então quero deixar aqui essa dica também pra vocês, tá? Tem aí sim, entre essas meninas tem de leituras aprofundadas até bastante coisa que acontece no nosso dia a dia. E bora lá. O que tá rolando aqui é sobre uma outra pessoa que você tem vontade, né, no seu coração. Você queria ter vitórias com essa pessoa, tá? Essa pessoa tá passando por um momento, de análise interna, com várias coisas, sabe? Primeiro, essa pessoa tá com um super bloqueio pro emocional dela, tá com dificuldade real de entender o que tá acontecendo no emocional dela, tá? Essa pessoa tá querendo... Ela sabe que ela quer coisas, mas que ela não tá se permitindo sentir. E ela quer vitória, mas ela não tá caminhando pra essa vitória exatamente por causa das coisas que ela não quer se permitir sentir, tá? Então a gente tá falando de uma pessoa aqui que tá bastante teimosa, bastante teimosa, mas ela tá começando a vislumbrar que talvez ela não esteja entendendo as coisas, tá? Ela tá começando a perceber
que talvez o melhor caminho fosse ser através de olhar para os próprios sentimentos e não tanto pelo próprio racional. Mas, para ser bem honesta, essa pessoa tá fazendo isso parado, tá? É um processo reflexivo interno. Não é uma coisa ainda que a pessoa tá começando a fazer os movimentos para vir na sua direção. Mas o que tá acontecendo aqui é um ótimo sinal, na verdade, eu preciso te contar. Porque o que acontece? Assim, essa pessoa tá começando a reconhecer que tem sentimentos fortes por você, tá? Ela tá começando a perceber que você parece ser o contraposto dela, ou seja, a contraparte complementar que vem pra somar. Ela sente que esse processo de barrar o emocional impede esse fluxo e esse caminho. Então ela tá começando a entender que, assim, cara, eu não queria deixar de ser racional, mas talvez seja o único caminho para eu encontrar isso aqui com essa mulher e viver a troca que a gente quer, né? Essa mulher ou esse homem, tá? Que eu posso estar falando com um homem ou com uma mulher. Então é assim, essa pessoa começou a reconhecer que você trouxe muito pra relação, que ela trouxe um pouco menos. Porque ela sabe que ela tá num período de contenção por causa de coisas que ela tá tentando achar pra própria vida dela, né? Só que ela tá começando a ver que você é importantíssima na caminhada dela. Esteja ela refletindo ou não, parada ou não, em cura ou não, se movimentando ou não, crescendo ou não, ela tá começando a perceber como você tem valor pra ela, real. Assim, como você puxa o emocional dela, sabe? A tal ponto de que ela não pondere muitas coisas que outras pessoas falam, mas as coisas que você fala, você aluga um triplex na cabeça dela, porque o que você fala pra ela tem muita, muita, muita importância. A pessoa com vontade de passar batom de novo. Bom, esses processos de vaidade, quando eles atingem a gente bem no meio da leitura, eu acho super que tem a ver com a leitura, sabe? E a leitura que isso me diz é o seguinte: essa pessoa me tá se preparando porque ela quer ficar bem pra você. Ela quer que você veja ela com bons olhos, ela quer que você veja ela como alguém bonita, como alguém que desperte seu interesse. Ela não quer chegar pela metade e um pouco fraca, ela quer chegar aqui como um rei, como um imperador, pra pôr a casa em ordem e saber que traz coisas boas, sabe? Mas não podemos mentir que ela tá com muita saudade de você, tá? Assim, o processo de sentir só... Isso você deve ter silenciado, né? Vamos bater esse papo aqui? Você deve ter silenciado, né? Foi isso que você fez? Deixar ela parar pra pensar um pouquinho sozinha, né? Por isso que 4 de espadas apareceu 2 vezes, né? Você deixou essa pessoa, você deu um tempo pra essa pessoa pensar sozinha, foi isso? Acho que foi, né? Porque o que tá acontecendo aqui, que nem a Lutomish fala, né? Das pessoas lá que ela aprendeu do círculo dela, é na ausência que se faz presença, né? Então, a partir do momento que você estava aqui toda hora tentando falar, tentando ensinar, tentando mostrar, explicando o seu valor, mostrando como era importante, funcionou? Não. E aí você entendeu uma coisa muito importante. Às vezes, a gente tem que entender, mesmo quando a gente quer explicar para o outro entender, que às vezes o outro não quer entender. E quando chega essa hora, é porque chegou a hora de você parar de tentar explicar. Chegou a hora de você entender que o outro não quer entender. Mas tem algo muito bonito em parar de explicar. Porque se o outro quiser te entender, quando você para de explicar pro outro, ele mesmo começa a fazer os esforços mentais que ele precisa fazer para começar a te compreender. 58, para comprovar aqui. Então é assim, foi extremamente bom você deixar essa pessoa em silêncio, dar esse espaço para ela atravessar a cura pelo próprio interior dela e não pela tua percepção. Porque no silêncio, ela tá vendo que você é muito mais importante do que ela sabia que você era, sabe? E a saudade tá aumentando. E essa pessoa tá vendo que houve um desequilíbrio na troca, houve um dar e receber diferenciado, tá? Alguém ofereceu menos de uma coisa, outra ofereceu menos de outra e
essa pessoa tá querendo exercer um equilíbrio. Não, eu quero te dar mais daquilo que você quer, eu quero receber mais daquilo que eu quero receber, eu quero fazer essa troca com você. Quando a gente troca é muito gostoso, eu tenho essa sensação de que eu ganho, eu tenho essa sensação de vitória, de que alguma coisa ficou melhor no meu dia, que eu me sinto mais pleno, mais conectado com a vida, me encontrando mais entre o dentro e o fora. 59 para confirmar. Então é assim, parece que você colocou essa pessoa em silêncio e ter deixado essa pessoa em silêncio fez melhoras super positivas para a relação. Deixa eu ver se essa pessoa já está em movimento de vir ou se ainda estamos no ponto da reflexão. Tarô, essa pessoa já está para vir ou estamos no ponto da reflexão? Assim, ó. Essa pessoa tá ponderando muito, tá? Ela tá ponderando e com calma enquanto pondera. Porque, pra bem dizer a verdade, essa carta aqui do Valete de Paus, que me lembra inclusive 2 de Paus, ela tá falando de uma pessoa tentar, tá trabalhando no interior dela para se prontificar, né? Tá tentando melhorar e crescer, é um ponto de crescimento, é um ponto de... Tô no começo do aprendizado, só que aqui também fala da pessoa avaliando os próprios recursos que ela tem, né? Tipo assim, eu podia lidar com isso aqui no passado, mas agora eu tenho isso, é um cajado forte, ele tem bastante estrutura, 010111 para confirmar. E ela também lembra a carta do 2 de Paus, né? Que é sobre aquela pessoa que tá vislumbrando a realidade interna com ponderar como é que ela cairia aqui fora no mundo. Então, assim, num primeiro momento essa pessoa ainda parece estar reflexiva. Tarô, fala pra gente em quanto tempo vem o movimento, que tipo de movimento. Gente, não adianta ainda, tá? Essa pessoa também tá transformando nela o olhar de falta, tá? Ela tá realmente vislumbrando pro futuro, tá? Ela tá num momento, assim, de reclusão interna, vislumbrando pro futuro, como uma chance de fazer alguma coisa que agora ela tá em dor de falta, de perda, de falta de esperança, de machucado, de se sentir um pouco emocionalmente fraca, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? Espiritualidade, o que mais que a gente precisa saber? Clarifica pra mim o 7 de copas, espiritualidade, clarifica pra mim o 7 de copas. Clarifica pra mim o 7 de copas. Então, o que ele fala? Assim, olha, essa pessoa antes se vê com muitas opções, mas ela tá passando por uma transformação muito grande da própria visão. Porque, na verdade, ela tá descobrindo que os sonhos dela são mais comuns e ordinários do que ela sabia, e que os sonhos dela são simples, de fulfillment interior, completude interna, sabe? Assim, de se sentir plena com as próprias emoções, tá? E por causa disso, ela tá transformando um olhar sobre você, que ela não sabe se você... Ela tá procurando ver, ela tá passando por uma transformação de olhar, onde ela tá tentando ver se a firmeza que ela quer encontrar, se ela encontra essa firmeza em você, tá? Mas o que mostra aqui é que no momento que ela tentou encontrar essa firmeza em você, não sei se você também estava passando por um momento de fraqueza, que ela te viu assim, tipo, agora não é um bom momento, sabe? Essa pessoa não tá no momento mais forte de vida dela. Que mais? Espiritualidade, que mais? O que mais que a gente pode bater um papo sobre esse tema aqui? O que mais que quer bater um papo aqui? Então, o que acontece? Essa pessoa tá passando por uma transformação de olhar espiritual, tá concluindo um jeito de... Tipo assim, tá mudando um ciclo, de um jeito antigo de pensar pra um lugar novo de olhar pra vida, sabe? Essa pessoa não quer mais se sentir em plenitude sozinha com ela mesma.
sabe? Ela quer começar a compartilhar as ideias dela, ela quer começar a trazer pro mundo aquilo que inspira ela. Gente, eu vou tirar mais cartas, tá? Só tô limpando essa primeira leva aqui, que esse baralho é uma carta muito grande, pra você ter uma ideia. É o tamanho da minha mão perto do tamanho do baralho, sabe? Nem cabe a minha mão direito. Super difícil de embaralhar, de tão grande que é. Só que, como ele ocupa muito espaço na mesa, eu vou abrir mais cartas pra continuar esse assunto, sabe? Que espiritualidade também fala que quanto mais suavidade você der pra esse momento, mais desapego, sabe? Mais ficar em paz consigo mesmo, mais você suaviza para essa conexão florir aqui na Terra, sabe? Essa pessoa ainda tá... Essa pessoa tá tomando coragem, mas bem no comecinho, de vir te encontrar, de entender que ela tem uma jornada a ver com você, que você tem uma jornada a ver com ela, sabe? Então, assim, o que a gente pode esperar dessa pessoa? Vamos ver o que a gente pode esperar dessa pessoa. Olha, pelo visto ela te ama muito. E tá um pouco triste com a possibilidade de te perder, tá? Mas o tarô aqui fala que quanto mais em paz você ficar, quanto mais espaço você der, quanto mais em paz você ficar, mais essa pessoa volta a ficar firme, tá? Espiritualidade, o que a gente pode esperar dessa pessoa agora? O que a gente pode esperar dos próximos movimentos dessa pessoa com relação ao consulente da pilha 3? Quais devem ser as próximas ações dessa pessoa com relação ao consulente da pilha 3? Quais são as próximas ações? Vai ter ações? Não vai ter ações? Então é assim, olha, esse oráculo tá dizendo que a sua melhor versão para trazer essa realidade à tona é realmente você refletir com você mesma e ficar calma, e ficar em paz. A sua felicidade se aproxima toda vez que você se permite ficar calma e em paz, tá? Enquanto esse processo tá assim, não vejo aqui nenhuma direção de movimento na sua direção, mas quanto mais calma você fica, melhor o ambiente e o clima fica entre vocês, sabe? Então é assim, é como se fosse um conselho aqui, não fala se ele vai fazer movimentos, não fala quais vão ser as próximas ações, fala só que ele tá refletindo, que ele tá ponderando com ele mesmo, e esse processo de ele tá ponderando com ele mesmo, mostra que também quando ele te encontra na calma, ele também consegue soltar mais da suavidade dele ou dela, do carinho dele ou dela e da alegria dele ou dela, tá? Então, há uma recomendação aqui que o seu estado de calma te aproxima de realizar isso aí que você quer com essa pessoa, tudo bem? Deixa eu ver, confirmar então se vai haver uma reconciliação assim, de fato. Às vezes vão se encontrar. Gente, às vezes não é esse baralho que quer falar, né? Vamos ver. Baralho, vamos lá. O que acontece depois que eu firmar nos meus sentimentos e na minha beleza interna?
Para que direção vai essa relação? Tá, deixa eu só pegar mais coisas aqui, que ele tá contando uma história, tá? Eu tô tentando chegar no final da história. Então, na verdade, o que tá dizendo aqui? Olha, esse processo que você tá passando, ele não é sobre tanto você encontrar, lá, 01, 10, 33 pra confirmar, né? Ele não é tanto sobre... Dá pra ver as cartas aqui? Senão eu mostro. Aqui, olha, esse oráculo do Manara, ele é meio dirty, tá? Tomara que não cortem, mas talvez tenha que tampar uns peitinhos, uns bumbuns. Mas é assim, olha, ele tá falando da carta Protect Your Feelings, proteja seus sentimentos. Believe in Your Beauty, acredite na sua beleza. The Naked Self, a natureza do ser, né? Ou a nudeza do ser. That Secret Naughty Feeling, aquele sentimento safadinho lá, 11. Aquele sentimento safadinho, né? Secreto. Indulging in the impossible pleasure, se indulgindo com se dando indulgência com o prazer impossível. The temptation of pleasure, a tentação do prazer. The Great Theater of Life, o grande teatro da vida. E Creating a New Self, tá? Eles fazem referências diretas a signos, então eu vou contar aqui pra vocês, tá? O Sol em Libra, que é Protecting Your Feeling, ele fala, primeiro de tudo, é pra você se focar mais em você. Foca mais em cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções, em olhar pra você agora, tá? Isso aqui, assim, extremamente relacionado com como essa pessoa vai reagir, tá? Então, na verdade, toda essa dica que foi dada aqui é pra você chegar num caminho com essa pessoa que você quer, tá? Porque essa energia que tá aqui pra mim na forma como a coisa se contou, então vamos nessa direção, combinado? Então é assim, o que tá acontecendo? A espiritualidade tá falando que pra você se aproximar dessa pessoa, mesmo que seja no mesmo ritmo de antes, tá? Não tá prometendo um ritmo novo que venha na forma como você quer. Tá falando que volta um pouco como era antes, tá? Que eles não estão colocando aqui como negativo, eu já vou te explicar, tá? Então o que acontece? Todo esse processo que você tá vivendo com essa pessoa é pra você aprender sobre a sua própria essência. Como a gente já chegou nessa parte do assunto, eu te juro que isso pode ter a ver com a pilha 1 e com a pilha 2, tá? Se você veio aqui direto pra pilha 3, talvez você queira dar uma passadinha lá na pilha 1 e na pilha 2 pra saber qual é o tema. Queria fazer uma leitura curta, mas não deu. É o que a espiritualidade manda, da forma como vem, é como é, né? Obrigada, espiritualidade, eu agradeço, porque eu amo vocês me inspiram e eu tô apaixonada por vocês. Então, o que acontece? Todo esse processo, na verdade, é pra você aprender a ser você mesmo no teatro da vida, ou seja, aprender a ser autêntica consigo própria. Quando você entra nesse lugar, lembrando que ser autêntica consigo própria já também fala aqui de você ter aprendido a respeitar como você se sente na hora que você se sente. E acreditar na sua beleza, ou seja, saber que você tem coisa bonita pra compartilhar e não só ficar falando pra você mesma, ai, mas será que eu posso? Será que eu consigo? Acho que ele não é pra mim, ela não é pra mim, porque eu não sou tão forte, eu não sou tão bonito, não tô na minha idade bonita, não tô na minha melhor versão, não, tá? Quando você lembrar com você que a sua beleza interna, que você trouxe coisas do seu coração pra compartilhar com o mundo, quem fecha com isso do lado de fora automaticamente aparece, tá? Então, o que esse processo é? Esse processo, ele é inteirinho, até eu ficar com essa pessoa, é inteirinho sobre você trazer pra você mesma, pra vida, a sua versão essencial, tá? É pra você vir brincar com a vida sendo quem você é, tá? Esse caminho com essa pessoa, se você for reparar, tudo que vocês viveram e tudo que você cresceu, aqui não dá a entender que é alguém novo, dá a entender que é alguém que já tem
uma caminhada com você, já tem um tempo. Talvez vocês tenham aí uma coisa de vai e volta, vai e volta, vai e volta. O que acontece é que essa pessoa tá aqui justamente para ativar a sua essência em você, tá? E toda vez que ela volta, ela vai acordar isso cada vez mais forte, tá? O que essa pessoa quer com você, que mostra aqui que ele quer, é que ele quer compartilhar as coisas da vida andando com você ao seu lado. Aqui não fala que ele quer casamento, aqui não fala que ele quer namoro, aqui não fala que ele quer seu amigo. Aqui fala que quer muito sexo, tem muito desejo, que às vezes tenta conter, mas que ele tá começando a querer parar de conter toda vez que você se mostra como você é, tá? Quando você sai da persona e volta pra essência, o desejo dele aumenta, tá? E, assim, ele quer te comer viva. Ele ou ela quer te comer viva, quer te comer viva. Assim, tá fazendo maior força pra não vir atrás, tá difícil segurar, tá? Dá pra ver aqui que essa carta do padre que tá tendo que fazer oração pra não olhar pra beleza dela. Ou seja, assim, ele tá tentando se manter naquela postura de rígida, de eu vou resistir, eu vou resistir. Talvez haja uma relação proibidazinha entre vocês, uma coisa assim de ou trabalha na mesma empresa e não pode ter uma relação, ou é chefe, subalterno, não pode ter uma relação, um é mais rico, outro é mais pobre, não pode ter a mesma... não pode se realizar, ou veio de religiões diferentes, não, sabe, alguma coisa, tem algum sinal de proibido aqui, só que essa pessoa não tá aguentando nem em nome daquilo que é proibido, tá? A pessoa tá tentando fazer uma força, assim, homérica, espiritual, para não pensar em você, tá? Mas não consegue, essa pessoa é fissurada nos momentos que vocês estiveram juntos. Não pare de pensar na sua beleza. Você adora o gíria antiga, gente. Você é um pitel. Adoro gíria antiga. Essa não é nem gíria da minha época, da época dos meus pais. Adoro gíria antiga. Você é um pitel pra ela e ela tá começando a ver que você é mais importante do que ela sabia. Ela tá começando a descobrir também que talvez ela não queira realmente te dividir com outras pessoas como ela achava que queria. Então, muito embora ela venha trazer a sua essência para você compartilhar com o mundo, ela tem uns certos cuidados com você de... cuidados, tá? Um certo protecionismo, um certo cuidado. Ele não diz exatamente aqui qual é o tipo de cuidado. Faz alguma menção a talvez haver algum ciúme, faz alguma menção a dizer que talvez você tire ele da tranquilidade dele ou ela da tranquilidade dela. Faz alguma menção aqui a saber que você é tão especial que talvez ele queira que ele esteja reconhecendo isso e sabe que o mundo não consegue reconhecer isso em você. Talvez ele esteja começando a pensar também em te levar mais para perto do círculo social dele. Porque ele sente falta de você lá um pouco mais perto. Ele pensa muito em você quando você não tá por perto. E tudo isso na participação dele ou dela na sua vida é para te ajudar a fazer nascer a melhor versão de você, tá? Então, às vezes, essa pessoa pode vir com briga, estresse e confusão, mas é para você lembrar de achar a sua melhor versão em você e não pelo apoio que ela te dá, tá? Então, assim, aqui o emocional fica a flor da pele, que a gente tem só em Libra, Lua em Câncer, Lua material em Leão, Lua em Peixes. Putz, aqui ainda tem, assim, a pessoa pode estar sonhando com você muito forte, gente. E muito tema sexual, muito tema sexual. E essa pessoa tem pensado muito em levar você pra mais perto da vida dela e pra viver algumas coisas com ela, sabe? Ela tá gostando, inclusive, dessa versão nova que tá nascendo de você por causa da influência que ela veio trazer pra sua vida, sabe? Quero saber, a gente fica junto, quero saber, a gente fica junto. Tá bom, quer saber se fica junto? Olha, a notícia foi boa. Incômoda, porém boa.
é o seguinte. Com temperança, o louco e 9 de copas, você precisa acreditar que as emoções dessa pessoa vão fazer ela levar a se jogar pra essa experiência de novo, tá? Como que esse processo funciona? É assim, às vezes a pessoa tá calma, mas vai crescendo uma emoçãozinha, uma memóriazinha, aí fica lembrando, meu Deus, ela é uma gostosa, não pensa no tema, ela é uma gostosa, não pensa no tema, ele é um gostoso, não pensa no tema. E daqui a pouco já tá assim, desse jeito, ai meu Deus, não pensa no tema, mas já tá tendo que orar pra não pensar no tema, tá ligado? Já tá pedindo força espiritual pra não pensar no tema, porque tá pensando demais no tema, tá ligado? Então o que que acontece? Ele tá doido pra voltar a fazer o que vocês faziam junto. Tá, assim, doido pra voltar pra dinâmica de vocês. Tá super afim, não para de olhar, mesmo quando finge que não tá, nem não tô. É tipo assim, não quero saber como você tá. Deixa eu ir embora. Não quero saber como você tá, deixa eu ir embora. Não quero saber como você tá, deixa eu ir embora. Entendeu? Fala que tá indo embora, mas o olho não para de crescer aqui. É tipo isso, entendeu? Então o que que tá acontecendo? Essa pessoa tá com muita saudade das loucurinhas que vocês vivem, os momentos bons de vocês, a brincadeira gostosa que rola entre vocês. Nossa, assim, do melhor jeito possível, tá uma saudade forte do tema, mas agora estão começando a crescer outras coisas juntos, uma vontade de não ser mais só isso. Tá crescendo uma vontade de trazer mais pro íntimo e poder ver como as coisas são por trás dos bastidores. Não só aquela persona que você quer apresentar, mas como que vocês dois se encontrariam se fosse pelo caminho da essência, tá? E aqui a espiritualidade tá falando assim, olha, não se preocupa se essa pessoa volta ou não, porque mesmo quando ela quer fazer parecer que não volta, e ela quer fazer parecer que não volta, quando as emoções começam a subir, que fica muito a flor da pele, o ímpeto faz essa pessoa se jogar para vir buscar aquilo que ela quer, que é compartilhar mais experiências com você. Então não se importe, porque mesmo que haja uma informação de não quero mais nada, de verdade, ela quer muito mesmo. E quanto maior for o seu silêncio, na verdade, melhor fica. Porque quanto mais você se encontrar com você mesmo, não pra jogar, tá? Não faça silêncio pra jogar com essa pessoa, faça silêncio pra você se encontrar em você mesma. E fazer isso que o oráculo tá pedindo, né? Cuidar dos seus próprios sentimentos e entrar em contato, 2233, e entrar em contato com a sua beleza verdadeira interior, né? Pra você achar a sua essência verdadeira, porque nesse processo de você achar a sua essência verdadeira, que as emoções dele começam a ficar à flor da pele e você começa a ter uma chance maior de esse ímpeto emocional dele fazer ele vir te procurar, tá? Então é assim, não para de pensar em você. Por enquanto tá num estado calmo e reflexivo, mas daqui a pouco, quando ele se deparar com as lembranças de como você é uma delicinha, ele ou ela vai vir te buscar pessoalmente, assim, com os desejos à flor da pele. Tipo, gente, a brincadeira vai ser muito forte, vai ser muito gostoso. O rally rola vai ser muito gostoso, tá? Por enquanto é isso que eu tinha pra vocês. Tudo que tinha que ser falado já foi falado, porque a energia do lado de cá já se encerrou. Então quero agradecer vocês de coração. Um beijo, obrigada por ter deixado eu entrar aqui na sua vida, na sua atenção, na sua emoção, no seu processo de transformação. Obrigada pra você que ficou comigo até o final, do começo até o fim. Eu sei que tem gente que assistiu as 3 pilhas, tem gente que não. Se você assistiu só um pouco ou se assistiu tudo ou não, obrigada. Lembre de deixar aquele like que ajuda muito a amiguinha aqui, faz uma super diferença para crescer o canal, principalmente se você gostou. Se você sabe de alguém que tá passando por esse tema aqui também, lembra de compartilhar com o amiguinho que pode ajudar pra caramba no processo dele de crescimento também, além de ajudar a crescer o canal. E lembra de deixar seus likes. Se você estiver passando por um processo parecido com esse, como eu, que eu também tô, lembre de compartilhar aqui seus comentários. Às vezes o seu processo me ajuda a trazer mais uma leitura inspirada no seu processo pra você, tá bom? Brigadão, um beijo no seu coração, boa semana.
Fica com as forças invisíveis que protegem a todos, as forças do bem. E que você tenha um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite. Não sei em que momento você está assistindo aqui. Lembrando que tarô é atemporal, então você ande por aí amplamente abençoado, tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, que deve ser mais breve agora. Que quando a pessoa empolga fica mais legal, né?